Pessoal, como eu havia dito, então, hoje nós vamos bater um papo com a Camila. A Camila, gestora de RH, e ela vai nos dar várias dicas aqui de como fazer um currículo, entrevista, pós-entrevista. É bom que todos assistam isso daí, porque sempre uma coisa ou outra ajuda. E, de repente, isso pode fazer a diferença para você conseguir o seu emprego. Camila, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para nos passar essas dicas aqui de grande interesse para todo mundo. Obrigado, agradeço o convite. Camila, diga uma coisa. Entrevista no mercado de trabalho. Como fazer um currículo correto? E o que tem que colocar nesse currículo? O currículo tem que colocar tudo, tipo o currículo Lattes que a gente faz, coloca toda a respiração ali? Não, na verdade, vamos falar primeiro sobre um currículo comum para você procurar um emprego, né, no mercado de trabalho. O currículo Lattes é um currículo específico já para a área mais docente, área de pesquisa. É um currículo onde você tem que fazer um cadastro numa plataforma específica, né? Então é um currículo mais diferenciado, realmente, esse aí tem muitas laudas. O que a gente vai falar hoje seria mais a respeito do currículo normal, quando as pessoas estão procurando o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho. A gente precisa primeiro entender o que é o currículo, né? O currículo ele é um documento, um breve documento, onde vai relatar a sua trajetória profissional, né, e suas experiências profissionais. E também descrever ali suas qualidades, suas habilidades, né? Que o currículo nada mais é do que o primeiro cartão de visita da gente. E tem que ser enxuto. A gente normalmente orienta aí no máximo 2 folhas, 2 laudas, né? Então, você tem que colocar sempre no máximo as últimas 3 empresas onde você trabalhou, né? Para não ficar muito extenso. Mas você também tem que ver qual é a área de trabalho que você está querendo procurar. Então, às vezes, você tem 2, 3 especializações, ou tem várias experiências profissionais, mas você quer ir para a área do mercado de trabalho, uma área específica. Então, você vai adequando o seu currículo de acordo com o seu objetivo. O que você deve e o que você não deve colocar no currículo? O currículo, você não deve colocar título hoje, né? Colocar aquele currículo vitae, currículo vitae, isso a gente não deve informar. A primeira informação que tem que logo em cima é o nome da pessoa, o nome completo da pessoa, sem apelido, de uma forma de letra maiúscula. Logo após, você tem que colocar as suas informações pessoais, que na verdade é só seu telefone, e-mail, endereço. Não deve se colocar dado pessoal, RG, CPF, nome dos pais, isso a gente não deve colocar. Primeiro que muitos currículos são enviados por e-mail, você não sabe para onde vai essas informações, para as pessoas terem todos seus dados, né? Também não deve colocar cópia no currículo, cópia do RG, cópia do CPF, cópia de certificados. Se você for vir a ser contratado por uma empresa, a empresa vai solicitar a sua documentação e vai solicitar os certificados também específicos, né? Então, é sempre o nome... Mas a empresa, ela pode pedir antes? Pode pedir antes. Mas, também, primeiro, se você for avaliado numa pré-visualização, se o currículo for selecionado, ela pode pedir na entrevista. Traz cópias dos seus certificados, para ver se aquilo que você está falando é verídico, né? Então, eu acho que o primordial é sempre informar o nome, né, de uma forma em destaque, então o nome em letra maiúscula. A questão da foto é opcional. Tem empresa que no ato ali da divulgação da vaga pede com foto. E a empresa não pede com foto. Mas a questão da foto a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque você tem que ver se é uma foto viável para você fazer isso no seu cartão de visita. Não pode ser foto de Facebook, uma foto de festa, mulheres aí com uma foto com decote, meninos com boné, né? Não precisa ser aquela foto de RG também, né? Dura, lá. Não precisa ser aquela foto de RG, mas tem que ser uma foto sóbria, né? Que é realmente qual a imagem que você quer passar para esse mercado de trabalho. Então, logo depois aí a gente coloca o telefone, e-mail, né? A questão do e-mail, eu sempre brinco nas minhas palestras que a gente tem que tomar cuidado com o e-mail, porque não pode ser aquele e-mail de quando você começa a ter o primeiro e-mail, um e-mail que tem alguma brincadeira no meio, né? Às vezes tem Carol, legal, gatinha manhosa, 1, 2, 3. Então, você tem que pensar, quando você estiver indo para o mercado de trabalho, colocar sempre um e-mail profissional, o seu nome e sobrenome, o seu nome e um número, às vezes o pessoal coloca a data de nascimento, né? Sempre tá imaginando qual que é a visão que a outra pessoa vai ter de você. Você, além de ter a formação, você faz as entrevistas da empresa aí. Sim. O que mais choca você quando você vai fazer entrevista? Você chega assim, você fala assim, meu, sem noção.
Assim, a primeira coisa mais crítica é erro ortográfico, né? As pessoas acabam colocando no currículo. no currículo. Não, eu digo aqui, na entrevista. na entrevista. É a postura mesmo da postura, pessoa. né? Postura. Roupa, a questão, isso era uma das dicas que eu ia dar mais pra frente, é a questão da roupa. Uma pessoa, ela quer trabalhar, você tem que entender assim, se você estiver indo para uma entrevista de trabalho, qual é a área específica, qual é o tipo de vestimenta que você vai ter naquele dia, né? Se você estiver indo, vamos pensar, para ser secretária no escritório de advocacia, você não vai com uma bermuda, você não vai com um vestido curto, você não vai com muito maquiagem, você tem que ir com uma roupa mais sóbria. Então, a dica que eu dou sempre nas minhas palestras é sempre com uma calça, nada muito justa. O sapato, ele pode ser de salto, mas não aquele sapato que faz muito barulho, né? Sempre desligar celular. Claro que uma entrevista a pessoa fica nervosa, isso é normal, né? Isso, assim, a gente não acaba avaliando isso. Mas avalia realmente a postura. A pessoa às vezes está com chiclete na hora da entrevista, né? Fala muita gíria, né? E às vezes fala também errado na hora, né? Sem noção. Tem gente que assim, né? Pelo nervosismo mesmo, às vezes está com chiclete e às vezes você tem que até falar, você não quer jogar para a gente continuar a conversa, né? Verdade. Agora o celular é desagradável, né? Bastante. Isso daí é qualquer lugar que você vai ligar o celular, você vai conversar com alguém, você vai atender. Já aconteceu, deu dar aula, tá dando aula e pedir autorização para os alunos. Falei, gente, eu estou aguardando aqui, vocês vão desculpar que hoje eu preciso. De boa, não é? Tô de plantão. Tô de plantão. Às vezes a pessoa tá numa entrevista, isso, olha, levei meu filho com febre, eu tô com meu celular, se caso tocar, você pode, mas a pessoa te comunica antes, né? Sim. Tem um respeito tá tudo ali. Certo, não é? Se comunicar antes, está tudo certo. Nós estávamos falando, então você estava falando dos pontos fracos e pontos fortes do currículo. Isso. Do escrito. Impressiona mais o currículo ou a entrevista? É que o currículo é seu primeiro filtro, né? Então, assim, hoje tem pesquisas que falam que o recrutador, ele avalia um currículo em torno de 6 segundos. Então, você tem que deixar aquele currículo da forma mais objetiva possível, com as informações que o recrutador vai estar analisando para você passar nesse primeiro filtro. Sim. Então, não adianta a pessoa, às vezes, não coloca o objetivo, ela não coloca qual é a área da empresa onde ela quer trabalhar. Então, essa pessoa, ela está... Genérico. Ela tá aceitando qualquer tipo de emprego? Será que ela tem? Legal? Não, porque você tem um perfil profissional, né? Mas e o desespero? Quero um emprego. Então, o desespero nem sempre é muito bem visto na empresa. Entendi. Porque no momento do desespero, você aceita uma vaga, mas você não tem o perfil para aquilo. Vamos dar o exemplo de um vendedor. Uma pessoa é tímida, uma pessoa não fala em público, não tem ar de persuasão, mas na hora do desespero ela quer arrumar um bico de comércio de final de ano. Então, ela vai acabar se queimando no mercado de trabalho, né? Porque ela não tem aquele perfil. Então, eu acho que antes da gente procurar um emprego, você tem que... Claro, a gente tem que procurar, né? Tem que se adequar à realidade de cada empresa, mas você tem que ter um autoconhecimento do que você gosta de fazer, de quais são suas habilidades. Até para quem está em busca, às vezes, do primeiro emprego. Eu vou procurar emprego aonde? O que você gosta de fazer? Você teria um perfil para vender? Você teria um perfil organizado para trabalhar com planilha? Ou você conseguiria ficar 6, 8 horas do seu dia sentado, só atendendo por telefone? Você tem que se conhecer. E isso é muito importante, às vezes, na hora da entrevista. Às vezes a gente pergunta na hora da entrevista para a pessoa, me fala um pouquinho como você é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, porque também interessa, claro, a experiência da pessoa, mas hoje as empresas querem conhecer o funcionário com quem ela trabalha. Sim. Né? Então, a pessoa falar, olha, o meu perfil, eu gosto disso, eu sou bem, faço isso bem, aquilo bem. E daí as pessoas têm medo, às vezes, de falar dos pontos fracos, mas você tem que falar o seu ponto fraco para você mostrar para a empresa que você se conhece. E, claro, que em seguida, o que você está fazendo para melhorá-los, né? Assim, olha, eu sou, não sei... Eu sou impaciente, tá? Mas o que você faz? Tô tomando um seu líquido. Eu trabalho, né? Minha impaciência, eu sei que as coisas não é no meu tempo. Então, assim, a pessoa tem que mostrar que ela tem um grau de maturidade, que ela tenta fazer alguma coisa para melhorar. Eu não sou organizada, mas eu trabalho com agenda todo dia. Eu chego, anoto todos os dias o que eu tenho que fazer para que eu sou uma esquecida. Então, assim, a pessoa tem que mostrar que, apesar dela ter aqueles pontos fracos, ela tá fazendo alguma coisa para... Né, a utilizar aquilo a favor dela. É isso que a gente procura, o diferencial nas pessoas na hora da entrevista, né? Ô Camila, e o lance de pretensão salarial?
A pretensão salarial às vezes acaba sendo eliminatória no currículo, exceto se a empresa está colocando lá, né? Enviar com pretensão salarial. Não. A empresa coloca, por exemplo, enviar com pretensão salarial. Como que você vai saber o parâmetro de salário para você colocar ali? A gente tem uma noção em relação ao mercado de trabalho, regional, se é para Avaré, um salário hoje em dia é um tipo de salário, se é para uma cidade maior, Campinas, Sorocaba, São Paulo. Então você acaba tendo noção, você pode pesquisar qual que é o piso da empresa, às vezes pela convenção ou pela internet, piso do comércio, quanto que é, o piso de uma fábrica, o quanto que é, e sempre colocar lá a pretensão salarial, você pode colocar, vamos pensar que seja para uma vaga mais simples, piso salarial, né? Você pode, se for uma vaga mais complexa, uma gestão, um gerente, alguma coisa, você coloca um valor que você almeja e embaixo você coloca uma observação, que você está aberto à negociação, então você abre o leque. Pretendo isso, mas às vezes você vai ganhar um pouco menos nesse momento, mas os seus benefícios na empresa são maiores. Sim. Então você tem que demandar essa flexibilidade, né? E como você disse, né? Às vezes você coloca o valor, já é eliminado. Já é eliminado. Então, se você colocar o valor, mas colocar uma observação, flexibilidade em relação à carga horária, flexibilidade com a questão de benefícios, né? Agora, tem pessoas que já colocam lá, trabalhou em tal tempo numa empresa com salário tal, e a pretensão é aquilo. Então, você já vê que a pessoa... Né? Então, às vezes, acaba assustando um pouco a empresa. Porque até nós, numa das entrevistas, aí eu estava conversando com até o Dr. Roslindo, que é o secretário de saúde, nós estávamos falando da dificuldade hoje de gerenciar pessoas, não é? Bastante. Isso é um grande problema. Muita gente, cada um tem o seu problema, isso, aquilo. Perfil diferente, né? Perfil diferente. Crenças, realidades diferentes, desde criação, né? Sim. Tem então um jogo de cintura muito grande realmente na hora de gerenciar. Claro que as empresas têm que ter as regras, mas você tem que entender o individual de cada um, né? Assim, mas é difícil, hein? Se você for entender o individual de cada um, vira Brasil, né? Porque mas assim... alguma flexibilidade você tem que ter. Porque também tem aquele funcionário que ele já é folgado, né? Você já sabe. Fala, não, esse daqui já vai sempre, já volta. Quer levar vantagem. Leva vantagem, exatamente. Sempre tem. Mas né? Esse não cresce na empresa. Não cresce. Não, esse não cresce na empresa. Esse ele pode entrar, ele pode ficar por um período, mas não cresce na empresa. Exato. Uma coisa que é importante a gente falar sobre, na hora de montar o currículo, que as pessoas esquecem muito, é colocar o período de trabalho, né? As pessoas não colocam... Disponibilidade. O período quem trabalhou. Então, por exemplo, eu entrei em 2016, fiquei até 2017. Nas empresas. Às vezes a pessoa coloca lá balconista em tal lugar, auxiliar de farmácia em tal lugar, mas não colocou quanto tempo você ficou naquela empresa, quais são as atividades que você desenvolvia. Porque quando o recrutador está vendo, ele procura pessoas que tenham ficado há mais de um ano aí nas empresas, que não tenham tanta rotatividade, né? Ficou 2, 3 meses numa empresa, já mudou. Ficou 1, 2 meses numa empresa, já mudou. Então, a gente procura pessoas que não tenham tanta rotatividade de empresa, né? Quer dizer que ele cresceu, ele trabalhou, ele foi um bom funcionário. Então, é interessante a pessoa colocar a data de admissão, data de demissão, a nomenclatura, o cargo que ela trabalhava, e em breves linhas, 1 ou 2 linhas, as atividades que ela desenvolvia. Porque, auxiliar de escritório, é muito amplo. Auxiliar de escritório, mas o que você fazia? Auxiliar de escritório, mas em qual departamento, em qual ramo de atividade, né? Então, isso facilita bastante na hora de filtrar o currículo. São formações pequenas e objetivas. Não precisa colocar tudo o que você fazia das 8 às 18, né? Sim. Mas as atividades, departamento. Legal. No próximo bloco, nós continuaremos batendo papo aqui com a Camila, que é gestora de RH, que está dando algumas dicas aqui fantásticas para você que pretende enfrentar aí um pedido de emprego e fazer o seu currículo. Aguarde e voltaremos já.